Voltando aqui, galerinha do nono ano, agora fazendo o resumo do capítulo 4, tá? Que também vai servir de base para vocês estudarem para a prova, para P2. A gente entra aqui no futurismo, né? O futurismo, que o próprio nome já diz, ele vai focar no futuro, tá? Uma arte totalmente diferenciada daquilo que eles já estavam acostumados a fazer e a ver. Lá no primeiro parágrafo, eu pedi para vocês sublinharem da primeira linha até a quarta, quando fala de novas tecnologias, que é justamente nisso que o futurismo ele se firma, tá? Ele está pautado em um dinamismo, é como se fosse uma arte que se movimenta, ela está em ação, acontecendo o tempo todo, tá? Vocês têm aí uma imagem, né, que retrata bem isso na 141. Na 142, a gente vai falar sobre o Manifesto Futurista, né? Lá na primeira linha do primeiro parágrafo, eu pedi para vocês sublinharem, em 1909, o escritor e poeta franco-italiano Filippo Tommaso Marinetti, que eu falei que vocês podem se pronunciar, né, somente Marinetti, por ser o nome principal desse artista. Ele que escreveu o Manifesto Futurista, tá? Esse manifesto, ele saiu na capa de um jornal, gente. Esse jornal tá escrito lá na terceira linha, é o Le Figaro, tá? E esse manifesto foi exposto no dia 20 de fevereiro desse mesmo ano, de 1909. A pintura futurista, que também tem esse dinamismo, essa velocidade, que mostra essa tecnologia, a gente tem um exemplo dela na 142, no pé de uma pessoa e num cachorrinho que está embaixo do pé dessa pessoa. O pé dessa pessoa está dando a entender que está em movimento. Essa pessoa é como se estivesse se movimentando, se locomovendo. E o cachorrinho é como se ele estivesse correndo e o rabinho dele parece que está abanando. Tá abanando? Tá correndo? Claro que não. Isso é uma pintura fixa, ela não se locomove, tá? Mas no futurismo ele dá essa sensação de movimento o tempo inteiro. Na 143, ele vai continuar falando sobre esse movimento, mas agora dentro da fotografia, tá? Lembrando que a fotografia ela surgiu antes do vídeo, né? Antes do cinema, por exemplo, e eles perceberam que eram imagens repetidas com pequenas diferenças, como vocês estão vendo aí nos quadrinhos da 143. Aos pouquinhos os quadrinhos vão mudando e vai parecendo que está em movimento. Na 144... ele continua falando sobre Marinetti, vai mostrar aí algumas obras deles, de outros artistas também do futurismo. Na página 145, vocês vão ver uma obra de Carlos Carrà, tá? Que é o Funeral Anarquista. Em todas essas obras, pessoal, dessas páginas que eu tô falando, tanto da 144 como da 145, a gente não entende propriamente o que o artista quis fazer. Porém, a gente percebe a presença do futurismo nessas obras. De que maneira? Na questão do movimento. É só a gente olhar para a obra que a gente já percebe que ela está se movimentando. Repito, ela está se movimentando? Claro que não, tá? Ela é uma pintura, ela não se locomove, mas a sensação que passa para quem observa é que ela está em constante movimento. Na 146, ele vem falando aqui sobre a Semana de Arte Moderna. Eu deixei vídeo para vocês na plataforma falando sobre a semana. Essa semana que foi muito importante para a arte no Brasil. É um racha que acontece entre a antiga arte, que era aquela arte acadêmica, aquela arte toda certinha que a gente olhava e entendia, e a partir dali os artistas modernistas, eles decidem que eles não querem mais pintar assim, eles querem pintar de uma maneira diferenciada, de acordo com os seus sentimentos, que não precisa ter beleza, eles questionam o que é a beleza, e aí a gente vê aqueles artistas antigos que vão criticar muito essa forma modernista de se fazer arte. A Semana de Arte Moderna, lembrando, apesar de ser chamada semana, ela aconteceu somente em 3 dias, tá? No ano de 1922, em fevereiro. E ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Não foi só pintura, teve desenho, teve literatura, teve poesia, teve música, tá? Tudo que engloba a arte no seu total. Na 147, vocês estão vendo aí a foto do Teatro Municipal que aconteceu a Semana de Arte Moderna. 148, a gente entra na escultura futurista, é basicamente a mesma coisa. Lembra que na pintura eu falei que parecia que ela estava em constante movimento? A escultura é a mesma coisa. Quando o artista modela uma escultura, sendo que dessa vez em 3D,
né? Porque ela vai ter 3 dimensões. Ele sempre procura mostrar essa escultura de maneira que parecesse que ela estivesse se movimentando, se locomovendo. Na 149, que é a continuação da 148, ele vai falar sobre os elementos da linguagem, a forma e o movimento, sempre focando nesse movimento, tá, pessoal? Ele não se cansa de citar esse movimento justamente por se tratar desse movimento futurista. Na 150, 151 e 152, os exercícios já foram feitos, né? A gente já fez essa correção desses exercícios, vocês encontram essas gravações nas aulas anteriores. Assim a gente fecha essa recapitulação para P2, leiam os textos, assistam os vídeos, tá? Vídeos que eu recomendei, porque é importante para vocês focarem aí num bom estudo. E refaça também os exercícios, porque é bom, porque vai ficando aí na cabecinha de vocês. Tá legal, pessoal? Então é isso, um beijo para vocês, boa prova e tchau, tchau.